Bem-vindo ao EduCast, o podcast da Escola Corporativa da Unicamp, a EduCorp. Olá, estamos no mais um episódio do EduCast, esse podcast para falar de educação aqui da EduCorp. E hoje a gente tem duas visitas ilustres aqui, amigos, companheiros de jornada de trabalho, pessoas com muita experiência, que a gente vai discutir um pouquinho, né? A gente vai trocar algumas ideias sobre educação continuada. O que é essa educação, a necessidade da gente aprender sempre, né? Durante a vida toda, de que forma isso nos transforma e também transforma o ambiente que a gente trabalha. Então, Nelson e Cláudio, bem-vindos. Vou começar pelo Nelson aqui. Gostaria que você se apresentasse, né? E falasse um pouquinho de você e da sua carreira. Boa tarde. Bom, sou Nelson Carpinelli, tenho formação em sistemas, como faculdade, pós-graduado em administração de empresas e alguns treinamentos na Getúlio Vargas de complementos de curso, e destaco até um pouco de controladoria, algumas coisas muito bem fora da área de tecnologia, né, que ajuda a gente depois a entender mais os modelos de negócio, né? Sou pai, tenho 2 filhos, 3 netos já, né? E agora a discussão eu eduquei os filhos e estou estragando os netos, como É a sempre, melhor fase, né? né? É a melhor A fase fase de estragar os de netos. estragar os netos dentro de um contexto de ensinar eles um pouco umas brincadeiras, talvez, fora das telas, que é algumas coisas que nós estamos se perdendo com o tempo. Mas essa é a minha função hoje, é estragar os netos. Mas isso vindo de alguém da área de tecnologia, ensinar uma brincadeira que não tem tecnologia não é nada fácil, né? Não, não é, porque é impressionante. Nós se adaptamos à tecnologia e acabamos indo buscar conhecimentos de diversas formas para se atualizar. Eles nascem com um dedinho funcionando, né? É impressionante essa. Então, assim, eles estão inseridos num mundo que não existe mundo sem tecnologia para eles. Mas existe uma forma, talvez didática, de você ensinar eles a despertar interesses criativos com algumas brincadeiras mais lúdicas, que talvez a gente remeta à nossa época de como a gente se divertia sem internet. Mas, enfim, esse é Legal. papo para outros Dá fóruns. muito papo para Dá. isso aí, né? Bom, Bom, Cláudio, eu sou o meu amigo, Cláudio Negrini. Quando você achar essa fórmula aí, você me conta qual é, que é difícil sair da internet, do eletrônico. Bom, eu sou o Cláudio, estou em TI desde ali de 86, né? Passei por empresas pequenas, grandes, médias, tive uma pequena consultoria de TI há 20 e tantos anos atrás. Minha formação é em TI, mas é forte também finanças, né? Tenho pós-graduação em gestão empresarial, contabilidade e finanças. Tem que ter a pós-graduação em TI, educação continuada, né? Mas a minha vivência, minha experiência toda, né, ao longo dos últimos 36 anos aí, foi na área de TI. Basicamente é isso. não, legal. Mas é interessante que você tem uma experiência que não é só do lado empresa sendo funcionário. Você tem uma experiência sendo gestor, criando seu Sim. negócio, né? E para quem cria negócio, você acha que essa questão que a gente está falando de aprendizado contínuo, isso faz sentido também ou não? Eu acho que para quem cria negócio e para quem está Vamos até fazer um contexto aqui. entrando em. Vou já até fazer um contexto nessa parte de educação, que hoje se fala muito de empreendedorismo. É exatamente esse tema. Cláudio, fala de novo aí que Quando você cria um negócio eu sozinho, né,
o importante é o conhecimento técnico, né, na área de TI e na área de negócios. À medida que esse negócio cresce e você precisa de outras pessoas, você vai ter que buscar um conhecimento em gestão de pessoas, né? Então, aí a tua relação com um funcionário tem uma dinâmica. A tua relação com dois funcionários e os dois entre eles tem outra dinâmica. E à medida que isso vai crescendo, vai entrando uma complexidade humana que aí não tem muito ou nada a ver com TI, nem nada a ver com contabilidade, nem com finanças. Então, é um conhecimento que você precisa ficar buscando o tempo todo, formalmente, né, através de cursos de gestão de pessoas, e informalmente, lendo livros, se aconselhando com outras pessoas e por aí vai. Então, o conhecimento ele se torna conhecimento necessário se torna mais abrangente. Não só no negócio próprio, mas dentro de uma empresa, à medida que você começa a liderar equipes, né, ou assumir outras posições. Não, perfeito. Então, isso está muito linkado com o tema que a gente está falando, que é essa educação continuada ao longo da vida, a gente não parar de educar e procurar Sim. novas ideias, novas formas da gente fazer coisas, né? E isso é o aprender. Nelson, eu queria que você desse um exemplo aí ao longo da tua carreira, da tua jornada, né? Você deve ter tido muitas experiências, mas Sim. eu queria que você contasse uma experiência que tenha destacado, aonde fez diferença você ter que buscar um aprendizado ou alguma coisa nova. Tá bom. É, eu sempre falo que a curiosidade, ele é uma engrenagem para você aprender, né? Então, nós temos 30 e poucos anos de carreira, né? Então, algumas coisas que nós vamos falar do passado parece que hoje seria uma coisa comum, né? E como se hoje eu tivesse ainda na ativa bem pesado, talvez eu teria novas ideias. Mas voltando um pouco no tempo, a época que site ainda eram somente considerados sites institucionais, não se falava de nada de digital dentro das empresas. O site da empresa me incomodava, porque ele era simplesmente um site estático, corporativo, que mostrava lá o institucional da empresa. E dentro do contexto de aprendizado, participando de eventos, participando de conversa com os amigos, conhecendo almoços com outras pessoas de outras empresas, eu percebi que todos estavam indo para o mundo digital, né, levando o site da empresa a não ser só mais institucional, e sim um apoio para a área de vendas, um apoio para a área de operações, e se transformando em negócios dentro da empresa. Aquilo me despertou uma curiosidade. Eu já tinha um cargo executivo na época, mas o site não pertencia à minha diretoria, né? Eu fui buscar um conhecimento, fiz um treinamento de 2 dias voltado para esse mundo. E nesses 2 dias de imersão, aquilo me abriu a cabeça. Eu falei, nossa, peraí, tem um mundo vindo e nós, dentro da empresa, temos a responsabilidade de manter a empresa atualizada e levar ela para esse novo mundo, né? Senão, possivelmente, a empresa vai desaparecer. Voltei, fiz uma apresentação no PowerPoint ainda, né? Antigamente a gente usava bastante PowerPoint, talvez hoje Ainda, né? Eu ainda uso, hein? ainda usa bastante, mas enfim. Coloquei de uma forma bem executiva, chamei os executivos e como resultado da apresentação, eles entenderam que realmente deveríamos fazer uma mudança filosófica dentro da empresa do que era o site e o papel dele. Resumindo, conseguimos os investimentos necessários, remontamos, né, remontamos toda a área de site e como presente ela veio para a minha diretoria, né? O, o resultado disso é que o site passou a ser um apoio comercial, né, e passou a ser um apoio operacional dentro da organização. O plano
montado mostrava que isso daí seria uma nova unidade de negócio dentro da organização com o passar do tempo, né? E que isso realmente aconteceu depois de 2, 3 anos, ela já era uma unidade operacional dentro da organização. Então, essa curiosidade, esse start, essa inquietação de falar assim, não vamos deixar esse negócio ficar parado, e buscando educação, buscando conhecimento, transformou o negócio. Nossa, isso é fantástico, exemplo real, porque é, você buscando os seus pares, né, saindo, o que a gente hoje fala, Sim. sai fora da Sai caixa, fora da caixa. você sai fora da sua casinha ali, né, sai fora da caixa e começa a ouvir. E ouvindo, a gente começa a perceber que tem outras questões que a gente pode explorar e que a busca desse conhecimento, dessa educação, transformou seu negócio Sim, ali, né, sim. trazendo um benefício grande, porque no final das contas não é só para o negócio, para todas as pessoas que Sim, estavam envolvidas, sim. que eu acredito que isso daí acabou se expandindo, não é isso? E te dou um exemplo interessante. As pessoas que começaram comigo a transformar o site, quando aquilo virou uma unidade de negócio, eu não tinha mais sentido ficar embaixo de tecnologia isso, por ser uma unidade nova de negócio. A pessoa que ficou comigo virou o gerente, foi promovido a gerente da nova unidade, porque ele também se atualizou, buscou conhecimento e ajudou na construção. Então, não só a parte, vamos falar assim, negocial, mas até na carreira das pessoas, isso foi muito importante, porque várias pessoas que estavam talvez distante de crescimento, com essa unidade nova, com esses desafios novos, se transformaram em gestores, coordenadores, líderes e assim por diante. Nossa, isso é muito bacana, muito interessante, porque de você abrir uma porta que você nem imaginava que ela estaria ali, né? Sim, A- Abriu a porta e você deu oportunidade para várias pessoas para as crescerem pessoas, na carreira. exatamente. Claudião, eu vou te chamar de Claudião, porque você é meu amigo de muito Sim, tempo, né, Claudião? vamos lá. Me conta aí uma experiência que você tenha tido também nessa linha que o Eu tenho, aprendizado. aprendizado, eu acho que ele se dá de duas formas, né? Uma é na vivência, né? Como o Nelson contou, eu acho que eu tive algumas assim marcantes, né? Eu trabalhei em locadora, então você, como desenvolvedor de sistema, responsável por área de TI, você ir lá alugar o carro, né? Numa loja, no meu caso, né? Experiência em loja de aeroporto, na ponte aérea. Então, não, eu vou lá alugar o carro usando o meu sistema, né? E você conhecer o trabalho do outro, perceber que o teu trabalho também não estava tão bacana assim. Tem um monte de melhoria para fazer no processo, no sistema, que eu só descobri assumindo o lugar da pessoa, então estando lá, né? Então, o que eu digo é que você tem que conhecer a companhia onde você trabalha, conhecer os processos, mas tentar conhecer um pouquinho na prática, né? Então, eu tive experiência em logística, trabalhando em casinha de transportadora no Porto de Santos, aqui, para quem conhece o Porto, contratando caminhoneiro, né? Numa época em que eu já era executivo de TI. Então, assim, isso te traz uma experiência, um olhar diferente sobre o serviço ou o produto que você está desenvolvendo. No meu caso, um sistema para a companhia usar. Você virou cliente do seu próprio sistema. Exatamente. E aí você Bacana. descobre um monte de falhas ou de pontos que você fala, puxa, isso dá para melhorar muito, mas que lá de dentro, né, lá do meu escritório, jamais eu perceberia. Então, quem tiver a oportunidade, o que eu aconselho é saia a campo e Sim, vá ter uma experiência prática, né? Eu andei bastante com vendedor da empresa na rua e percebi coisas e sim, deficiências no sim. nosso sistema, no serviço que nós prestamos para aquele vendedor, poderiam ser melhorados. E eu acho que tem um outro lado de conhecimento, né,
Eu falei de pós-graduação, eu fui estudar finanças, eu fui estudar gestão tributária, que são, eu acho que tem assuntos que você não consegue desenvolver de forma adequada só com uma vivência prática, né? Então, aí realmente você precisa buscar um conhecimento formal, né? Eu diria que hoje você ainda tem um bônus, você ganha lá um diploma, um canudo, né? Mas não é isso, né? Eu tive um conhecimento em gestão tributária que dificilmente eu teria só fazendo uma Sim, vivência de uma semana ou duas dentro da área tributária, meu Deus. né? Então, eu Tributos é absorvi um Não, e conhecimento uma área super super complicada, né? um complexo. conhecimento em finanças, em auditoria, né, em curso de pós-graduação, num nível que dificilmente eu teria só tendo uma vivência de um mês no departamento de contabilidade trabalhando com eles. Então, eu acho que você precisa identificar o que é o conhecimento prático, que ele é importante para que você preste serviço e tenha conhecimento do todo e consiga desenvolver teu trabalho, mas você precisa também identificar onde é que está o limite disso, né? Eu estou sendo demandado em assuntos aqui em que eu vou precisar de um conhecimento formal, né? Numa escola, com professor, né? Com prova, com trabalho, com tudo aquilo que vem junto, porque é um conhecimento que você não consegue buscar só na prática, né? Ou com uma vivência rápida. Ah, eu vou lá, fico um mês com eles e olha, eu aprendi tudo de auditoria e controladoria. Puxa, no nível que precisava, eu vou ter que fazer uma pós-graduação. Não, não dá para ser desse jeito. São dois Isso, conhecimentos. isso é super importante porque o que a gente percebe, né, o que vocês dois falaram, a educação tradicional, ela é muito importante, a educação que é onde faz a gente aprender técnicas, aprender metodologias, regras, elas continuam importantes. Porém, a gente não pode descartar Não. aquele conhecimento que está lá na parte operacional e está em cada ponto da empresa, né? Eu costumava falar para o meu time alguma coisa do tipo desse exemplo que você deu, Cláudio. Então, para você entender o seu usuário, você precisa ir lá se colocar na posição Isso. dele para saber realmente o que ele está passando ali, né? Então, conhecimento, Sim. ele é importante e para todos os pontos da nossa carreira, né? Seja para quem está começando, que você falou dentro eh, da parte lá que você estava trabalhando lá na empresa de locação. Só que isso, dentro daquele exemplo que você deu, isso leva a a outros conhecimentos e As outras necessidades. ações, né? Que durante sua carreira você foi utilizando isso daí, né? Nelson, o que você eh, poderia contribuir nessa questão desse conhecimento que não é o conhecimento só que está dentro da escola do conhecimento formal? O conhecimento de você sair a campo e transformar o negócio ou transformar as pessoas com isso. Eu tenho algumas experiências, mas eu vou voltar lá no meu começo de carreira. E a gente começa como desenvolvedor, né? E teclando código, etc. Em determinado ponto da minha carreira, eu era o responsável pelos sistemas administrativos financeiros da empresa, né? E naquela época a gente não tinha estruturas enormes, né? A gente tinha estruturas menores, então você era quase o faz tudo de TI. Você cuidar do servidor, do sistema, do usuário, enfim, né? Essas coisas normais de empresas que estão crescendo. Um determinado chefe meu, que hoje é um grande amigo meu, ele percebeu esse gap do Nelson. Ele falou assim: você é um cara muito bom técnico, mas você está longe do problema do negócio. E ele, na época, ele criou células avançadas de TI dentro do negócio. Então, eu fui trabalhar dentro do setor financeiro da empresa. A minha mesa técnica, o meu computador técnico, ficava dentro da área
de administrativo financeiro. Então, eu comecei a vivenciar o mundo e os problemas dele. E várias soluções que eu acabei dando, elas estavam mais ligadas a melhorias de processos do que simplesmente mudanças sistêmicas. Mas nós só fomos enxergar isso graças a essa pessoa que chegou com essa visão diferenciada. Ela mudou um pouco a forma da tecnologia administrar os problemas, não só técnicos. E quando a gente percebeu, eu fui fazer o curso de controladoria. Não é uma pós-graduação, mas era um curso voltado para isso, se eu não me engano, de 15, 20 dias, para eu entender esse mundo, porque o meu cliente interno demandava conversas que eu precisava estar preparado no mundo deles. Então eu comecei a entender o que é débito, crédito, centro de custo, Podia chamar o margem, Cláudio lá e para te assim, ajudar lá com né? toda a E assim experiência por diante. financeira, né, Provavelmente Claudio? foi antes de mim, não ia adiantar. Então, você não se fechar a conhecimento é muito importante. E depois, no decorrer da carreira, aqueles conhecimentos, aqueles estágios que foram feitos, foram muito importantes para ajudar em tomadas de decisões, mesmo fora da área de tecnologia, porque a gente acabou vivenciando os problemas de negócio e entendendo. E eu sempre falo que assim, a gente de tecnologia que não se limita a aprender só tecnicamente e expande para conhecer, não necessariamente a fundo todo o negócio, mas entender como que uma empresa funciona, você começa a ter oportunidade de sair da área para gerenciar novos departamentos, porque você conhece tanto aquele departamento que a busca depois de uma pós-graduação voltada para aquela determinada função, ela complementa todo o seu conhecimento. Então você não fica limitado. Você talvez receba ofertas para sair da área e criar novos processos, porque você conhece muito bem aquilo. Você conseguiu abrir portas com Muito, conhecimento, né? Com muito. conhecimento, com a transformação, a gente acaba abrindo portas, né? Assumindo outras Que eu acho que responsabilidades. Assumir outras Que o responsabilidades. Cláudio passou por isso, né, Cláudio? Dentro do... Passei, eu acho que todo mundo que vai, é o que você falou, às vezes você vai destravando conhecimentos, você acaba assumindo novas responsabilidades em outras áreas que não são necessariamente as tuas áreas de origem. É porque, pelo que você falou, você tem múltiplos conhecimentos, não só né, de tecnologia, Não. finanças, tem a Nos parte de... últimos 20 anos aí, isso foi se agregando outros conhecimentos e novas responsabilidades, não só pela área de TI, mas em outras áreas. Então, é o que o Nelson falou, você abre uma porta e não sabe onde aquilo vai dar, mas o que tem é que você implicitamente, se você estiver trabalhando numa empresa como empregado, você está se pondo à disposição, apto a assumir novas funções. Sim. Então, assim, não é fazer isso buscando necessariamente a oportunidade, mas você implicitamente, sem verbalizar, né, a companhia e quem tiver acima de você vai perceber que você está apto a assumir determinadas funções quando, se for necessário, se a oportunidade aparecer. Você sempre vai ser lembrado, né, Você Cláudio? sempre vai ser lembrado. Eu queria, lógico que não é simples a questão que eu vou falar para vocês, vou colocar para vocês, né? Mas para a gente discutir, que é aquele jovem que está começando na carreira e está trilhando, pensando em cargos de liderança, que é o que aconteceu com vocês, né? Aconteceu com a gente também nas nossas carreiras, que a gente, a partir do que a gente foi aprendendo, né? O aprendizado contínuo, seja ele formal, como o Cláudio falou, você também dentro de procurar um curso de pós-graduação, os cursos de especialização, mas a busca do conhecimento do próprio lugar que a gente trabalha, do lugar que a gente está, o conhecimento que as pessoas que trabalham ali, às vezes, na parte de operação, na parte
não só a estratégica, mas a parte tática das organizações, elas precisam. Como é que vocês, hoje, o conselho ou o que vocês falariam para um jovem desse que está saindo da faculdade, começando no seu emprego e já almejando essas posições de liderança, né? E vai só do lado formal ou tem que ir lá na Não, operação? Fala, Claudião. quer Pode começar? começar, Cláudio. Pode ir, vai Pode lá. ir? Vai lá. Esse assunto, ele até dá tema para vários outros, né? Porque o que que eu percebo? A gente, quando está no início, Edson e Cláudio, quando a gente está no início da carreira, a gente ainda tem uma miopia, né? Do mundo corporativo, nós temos uma miopia da cultura organizacional, do próprio mercado, a gente ainda está aprendendo tudo isso. E ah, o mundo acadêmico, ele te dá muitas oportunidades de aprendizado, mas talvez a experiência do dia a dia você vai adquirir dentro da empresa. E é ela que vai te moldar, né? Ela que vai te ensinar muito, porque talvez uma reunião bem feita vale mais do que talvez 2 meses de um treinamento, porque aquilo vai te expor de tal forma que você aprendeu. Então, o que eu percebo, o jovem, ele nunca pode perder o senso de curiosidade, né? A curiosidade é que vai movimentar ele. E ele sempre se desafiar por conhecimentos que talvez ele nem imagina que ele possa ter. Então, eu brinco bastante que o hobby de uma pessoa tem que ser aquilo que desafia a cabeça dele. Não aquela coisa que ele faça só porque é bacana, é gostoso. Ele tem que ter alguns desafios para ele ir buscando. E algumas coisas que você aprende durante a sua carreira, você leva para a sua vida. Então, a gente estava até conversando um pouco de saber gerenciar projetos. Quando a gente fala de gestão de projetos, parece que é alguém de tecnologia, né, falando disso, né? E a gente da área de tecnologia aprendeu a gerenciar projetos a gente aprendeu primeiro na prática, depois a gente foi buscar o Exato. conhecimento e a gente implementou uma boa É parte bem isso, né? daquilo. Primeiro a gente foi lá para quebrar pedra e depois a gente aprendeu E aí tinha outro jeito melhor de tinha fazer outra as forma coisas. mais simples, Isso. né? Podia ter visto isso antes. Mas enfim, o que que acontece? Você acaba usando aquilo para várias decisões do seu dia a dia. Talvez para uma pequena reforma, talvez para compra de um carro, talvez para vou fazer ou não a festa do meu filho e assim por diante. Se você estrutura a sua mente para que ela trabalhe dessa forma, todo esse treinamento que você está recebendo, e isso daqui no seu início de carreira, vai servir para muita coisa depois. Você não negligencie conhecimento. Mesmo que ele faça, mas não vou aplicar isso agora, uma hora você vai aplicar. O segundo, como o jovem ele está iniciando a carreira e talvez ele caiu numa área que ele não goste. Isso também é muito comum. O que eu falo para ele? Faça o melhor dentro dessa área, aprenda essa área. Não é porque você não gosta que o conhecimento que você está adquirindo você vai jogar fora, você vai usar isso em algum momento. Lógico, se você não tem afinidade com aquele setor ou com aquela área, você se organiza para sair e assim diante. Mas enquanto você estiver lá, não faça mal feito, aprenda, se dedica, porque aquele conhecimento nunca será em vão. Aproveitar as Aproveita, oportunidades para o conhecimento. Claudião, independente de onde você estiver. e você, Claudião? E depois É, eu vou fazer uma provocação. Eu lembrei de um negócio de aprendizado fora da caixa que você não vai lembrar disso, mas eu vou lembrar você depois que você fala. acho que acho que o Nelson falou quase tudo. Na verdade, é um conhecimento, falo real, né? É uma curiosidade real, genuína, por aquilo que é da tua área e também por o que não é da tua área, por tudo que te cerca, porque nenhum conhecimento pode ser desprezado, né? Então, você falar quando mais jovem, ali no final dos anos 80, a gente teve um pequeno comércio, um mercadinho, e eu trabalhei
2 anos quase no balcão do mercadinho, como era o mercadinho nosso, era da família, então comprava, vendia, mas quem tocava de perto mesmo era eu. Tem coisas que eu aprendi ali que eu fui usar na minha vida profissional 10 anos depois, né? E no momento ali eu não sabia que eu ia usar aquilo 10 anos depois. Conhecimento é para a vida, né? É pra Não é vida. para uma... Então, às vezes, uma coisa que você aprende aqui, quando o meu primeiro sistema, né, quando eu fui desenvolver, foi uma outra época, os sistemas eram desintegrados, né, depois você ia integrando, né? O primeiro sistema, a primeira implantação, o primeiro sistema que eu fui desenvolver ali em 85, 86, era um sistema de ativo fixo, que é o ativo imobilizado. Eu não Então, ouço isso fazia muito primeiro eu tempo, tive né? que aprender o que é ativo imobilizado, né? É. Sem conhecer contabilidade, sem nada, mas eu fiquei assim bem craque naquilo porque eu precisava fazer um sistema para aquilo. Então, craque não tanto na área mais gerencial, mais estratégica do ativo imobilizado, mas no controle, calcular uma depreciação, como é que aquilo, né, vai para apuração de resultado e tudo mais, para poder sistematizar E naquela época a aquilo. gente fazia na mão, né? Você aprendia a Exato, calcular, primeiro na mão, calcular até porque mesmo, não né? tinha E um era sistema, né? papel, né? Era Na papel, verdade, Papel né? e a caneta gente ali ia mesmo. Você sabia a implantar, fórmula, né? De a gente ia cálculo você implantar o tinha. sistema para Fórmula matemática, a gente substituir. falava de matemática, né? É, E pois é. implantar o sistema para substituir o controle manual. Cada ativo, cada mês era controlado numa Sim, fichinha, numa folhinha ali, e ia depreciando. Então, mas eu não tinha ideia na época do quanto esse conhecimento ia me servir 4, 5, 6 anos depois e o quanto ele estava integrado com outras coisas que eu não sabia, né? Qual é a relação do ativo imobilizado com a apuração do sim. resultado, né? Ou com o retorno sobre o equity da empresa. Então, assim, quando esse conhecimento lá de trás, ele começou a me servir lá na frente, né? Mas quando eu adquiri ele lá atrás, eu não sabia que ele ia me servir, né? Parecia que ele ia ser só para implantar esse sistema É, ali, ou talvez implantar um outro igual àquele, mas não que ele teria um papel maior, né, em outras áreas de finanças, de controladoria. Então, assim, não despreze nada, né? Eu dei um exemplo hoje de manhã para o meu filho, eu tenho um filho de 21 anos, é que se eu trabalhasse hoje, com a cabeça de hoje, num quiosque de sorvete do McDonald's, pode falar nome aqui? Não, acho que já pode. falei a Tranquilo. marca. Se eu trabalhasse num quiosquinho de sorvete do McDonald's, eu ia querer saber quantos sorvetes vende por dia, quanto aquele quiosque fatura no meu turno, da onde vem aquele sorvete, como ele é transportado, é por quilo, né, ou é por litro, quanto que custa a casquinha. Se hoje, né, eu ia querer saber tudo. Se eu posso dar um conselho para um jovem hoje se você trabalha num quiosquinho de sorvete de casquinha, não fica ali só servindo sorvete. Quanto fatura esse Sim. quiosque? Quanto custa uma casquinha? De onde vem? Quem compra? Vem da onde? São jovens? São velhos? Quem é o público que compra isso? Então, é conhecer mais sobre aquilo que você está fazendo e não simplesmente tirar lá um sorvete na casquinha e cobrar da pessoa. E você está falando de um ponto fundamental da educação, do conhecimento, que esse conhecimento, uma vez que você obteve em qualquer época da sua vida, ele vai ser importante, ele vai continuar com você, ele vai ser importante para o resto da tua vida, né? E eu acho que o problema que a gente não consegue identificar é que você não sabe quando e nem em que situação ele vai ser importante. Então, eu falei É, aqui da nossa sim. mercearia, eu falei do ativo fixo, ele foi importante, mas ali no dia, naquela hora, naquela época, eu ainda não sabia que ele ia ser importante. E ele foi importante anos depois, em outras situações. Então, assim, não despreze a Sim. oportunidade e o conhecimento que tem, e não espere que hoje você vai saber, puxa,
Às vezes dá, mas muitas vezes, ou a maioria das vezes, não dá para você saber, não. Isso eu vou usar lá na frente. Você não sabe. Você não sabe. Você vai usar, mas não sabe. Queríamos que ter eu- essa bola de cristal, né? Mas a pergunta que eu ia falar para você, porque assim, o Cláudio tem alguns exemplos de vida, e o Cláudio foi aprender alguma coisa fora da caixa que não tinha nada a ver, e eu Sim. fiquei morrendo de curiosidade e falei, eu queria fazer isso também. Ele foi aprender a velejar Ah, no final de velejar. semana com o filho. E aí, Claudião, como é que é essa Então, também é experiência um de outro um aprendizado conhecimento, fora né? da caixa? Também é um outro conhecimento. Eu acho que aprender a velejar é uma coisa assim, quem puder fazer, seria legal fazer, né? Você aprender a se guiar pelo vento, ajustar a vela e eu acho que o principal para quem veleja, né? Identificar sinais de perigo antes, né? Então, diferente de uma, não é um transatlântico, mas diferente de uma lancha, um veleiro, ele não tem a mobilidade de uma lancha, né? De uma embarcação a motor, né? Então, é você identificar problemas antes e que eu acho que é o mais incrível no veleiro é como é que ele veleja contra o vento, né? Então, assim, sim, ele veleja, não é contra, né? De frente, mas você ajustando o rumo e a vela, você veleja contra o vento. Então, isso serve para a vida, serve para os Pois é, negócios, serve para projetos. conhecimento, É você vê, tudo. mesmo os conhecimentos daquele a gente aprende que parece que é um lazer, mas Exato. isso faz parte da tua vida e você pode usar dentro da sua carreira. Bom, a gente está chegando no fim desse episódio. Acho que eu podia ficar batendo papo com Ah, vocês vai aqui a longe. tarde inteira. E obrigado pela presença de vocês, aí pela participação. E estejam certos que a experiência de vocês com relação à educação, essa continuidade, esse continuar aprendendo ao longo da vida vai fazer diferença na vida das pessoas. Eu queria que vocês dessem aí uma palavrinha final para aquele jovem que está aprendendo e um dia vai ser líder. Se já não é, um dia vai ser. Eu aconselho eles a nunca desprezar conhecimento, né? E manter o espírito de curiosidade em tudo. Mantenha sempre o espírito de curiosidade, porque é ela que vai movimentar você, é ela que vai fazer você crescer na carreira, né? E mesmo que você ainda não enxergue o seu futuro, use o presente para aprender, porque ele vai ser base para tudo que você vai construir. E o mais importante, né? É buscar conhecimento em qualquer coisa. Então, um filme, um panfleto, um curso de pós-graduação, um happy hour com os amigos, tudo isso gera conhecimento, né? Então, você, em todo momento da sua vida, esse conhecimento você absorve, guarda, porque um dia você vai usar e vai falar, poxa, ainda bem que eu já sei isso. Aproveite Aproveite. as oportunidades todas, mesmo aquela que você Todas. não está vendo, que é uma oportunidade de aprendizado, bate-papo com os amigos, ele é também uma forma de se Até uma aprender. viagem que você fala, nossa, que mico, mas se dedique a aprender a cultura daquele lugar, respeite a cultura, talvez, daquela viagem. Você falou, nossa, não era tudo isso que eu esperava. Não, se solte por conhecimento e entenda a cultura organizacional daquela região, daquele país, que você vai começar a enxergar como aquele lugar era bonito e você não estava vendo ele de outra forma, porque você chegou lá preso, amarrado, falando, não, se não for igual São Paulo, não presta. Ah, não, cara. Meu, abra, esquece da sua região e se permita conhecer a cultura, entender as pessoas e que você vai voltar com uma riqueza absurda que vai valer muito mais do que 300 fotos que você tirar. E aí, Cláudio? Eu, eu diria que, de novo, o Nelson falou quase tudo, né? Não deixou nada para mim. Ah, melhor, ele, assim, você só fala, você confirma o que ele falou, Não, né? Eu eu acho que concordo. assim, hoje, e a gente tem falado muito em off aqui, né, sobre
o país, produtividade, crescimento. Então, nós estamos na era do conhecimento, né? Esse país ele só vai progredir se a gente conseguir produtividade, e produtividade antigamente era através de braço, né? Quanto mais braço eu tiver, mais o país produz, melhor ele está inserido mundialmente, mais oportunidade para todo mundo. E hoje é conhecimento. Então, conhecimento ele é bom para quem adquire e ele é bom para quem está em volta. Então, se a gente estiver falando para quem está aí galgando cargos de liderança, não vá sozinho, incentive quem está com você, os seus pares, quem está sendo liderado por você, incentive a busca do conhecimento, faça disso uma prática cultural, né? Você não ir trabalhar todo dia e tentar não sair do trabalho do jeito que você entrou, né? Ou na escola, onde for, você sair com algo a mais além daquilo que você já tinha. Então, isso é bom para você. Se você estiver numa companhia, é bom para a companhia, é bom para quem está em volta e pode ter certeza que é bom para o país, Eu né? sempre falo, Cláudio, Independente de, que ensinar é a melhor forma de aprender. Não, é isso, né? É independente isso. de política, de políticos, a gente, como cidadão, a gente fizer a nossa parte, né? E falando especificamente de conhecimento, a gente tem um país mais produtivo, com mais oportunidades, e você acaba gerando oportunidade, como o Nelson falou, né? Alguém que participou do projeto dele e aquilo acabou virando uma outra área, e essa pessoa que nem imaginava acabou sendo gerente da outra área. Mas com certeza ela não foi ser gerente sozinha, Não. né? Ela teve que levar pessoas com ela para tocar aquilo. Então, é O o jeito. conhecimento continua abrindo portas E, e transforma, né? e daqui para frente, eu acho que é o que transforma a gente como sociedade mesmo, como país, em todas as camadas, né? Falando econômico, social, é o que vai levar a gente a um patamar superior. Não, fantástico, gente. Olha, muito obrigado. E a mensagem que vocês deixam no final, que é fantástico, é de transformação, né? De propósito, a gente ter que cada dia que a gente levanta, a gente deve ter, eu falo para os meus filhos, né? Cada dia um presente. Pegue o presente, né? Curta o presente que você tem, porque esse presente é uma oportunidade de você transformar, não se autotransformar só, mas transformar onde você está, seja trabalhando numa empresa pública, privada, seja trabalhando numa, eh, numa entidade, enfim, pública ou privada, não importa. O que importa é que você não pare de aprender, né? Então, estamos chegando ao fim aqui de mais um episódio do EduCast, hoje falando de educação continuada, mas de uma forma muito mais prática, uma forma real de que o Cláudio e o Nelson trouxeram exemplos de vida que aprender ao longo da vida ele é muito importante. Obrigado, estejam todos bem. EduCast, conectando você ao futuro do seu conhecimento.